Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem? Ficamos muito felizes aqui de vocês estarem aí nesse horário ouvindo uma apresentação. Quer dizer que todo mundo quer estudar. Então, nós vamos bater um papo bem gostoso hoje. Estamos com a Adriana Cândido, que tem uma experiência muito boa em gestão. Ela é graduada em análise de sistemas de contabilidade com MBA em finanças pela Fundação Dom Cabral e mestrado em Controladoria e Contabilidade pela FEA USP. Carreira profissional desenvolvida em finanças, passando por instituições financeiras, logística, indústria farmacêutica, metalúrgica, tecnologia, e nos últimos anos ela se aproximou do agronegócio através da Netafim, que é uma empresa de irrigação, com grande expertise em irrigação. Eu lembro da Netafim há muito tempo atrás, eu fiz um orçamento com eles, para uma área de gado nossa, que ia levar água. Então, tem uma experiência muito, é uma empresa bem antiga. E, Adriana, dá um oi para o pessoal aí, uma boa noite para a gente, antes da gente começar. Olá, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aqui o convite do Beto, tenho certeza que vai ser uma delícia o nosso bate-papo dessa noite. Tá ótimo. Então, pessoal, nós vamos iniciar. Agora já começou a chegar gente aí, está esquentando. Então, nós vamos estar iniciando. Eu vou começar com a minha apresentação, o mesmo esquema. Quem não pegou uma água, um caderninho, já pega, deixa do lado aí. Nós vamos começar com uma apresentação minha, depois eu passo para a Adriana e a gente volta com as perguntas. No lado, vocês têm o chat aí. Quem tiver perguntas, pode ir mandando, que nós estamos animados hoje para ir respondendo para vocês. Bom, pessoal, hoje um teminha desafiador, já que todo mundo, preço subiu, o preço dos insumos subiu mais ainda, todo mundo fica com dúvida como é que faz a gestão desse tipo de volatilidade do mercado, né? Então, eu estou trazendo aí um tema, né? Por que usar os indicadores de gestão fora da porteira podem fazer a diferença no seu resultado, né? Então, a gente preparou aqui alguns slides e um detalhe aí com alguns estudos de caso para exemplificar a situação, né? Então, qual a importância da gestão fora da porteira, né? Então, gente, para exemplificar um pouquinho, deixa eu abrir minha tela mais aqui para vocês visualizarem. Para exemplificar um pouco, eu trouxe aqui um bem simplesinho, um DRE, a forma bem básica, né? Onde a gente tem receita, aqui a receita por unidade, e aqui a gente divide esses indicadores pela receita para gerar um indicador, né? Quanto isso representa na nossa receita. Então, no caso de um confinamento aí, a gente, olhando esses dados, né, a gente pegou esses dados aí de uma simulação recente que a gente conversou com o pessoal, e os confinamentos está muito difícil a margem, né, mas aqui a gente já começa a perceber isso, né. Então tem a receita, ele, para comprar aqui os animais, ele gastaria aqui R$4.000, que representa quase 60% do valor da receita potencial dele, né, ou seja, representa muito dessa receita potencial. Custos e despesas variáveis, que grosso modo é ração, né? 34%. Quando a gente tira esses dois da receita, que é 100%, sobra só 6% para ele pagar os custos fixos dele, né? Tirou os custos fixos, sobra 2%, R$137. Então, nesse sistema, nesta simulação, o confinamento está muito caro, dá para a gente ver, para as pessoas poderem operar, mas é apenas uma simulação. A margem normal aqui, de uma situação dessa, é de 10%, 12%, até 15% você chega a ter num período de 3 meses. Então, a margem é uma boa margem, mas estamos numa situação difícil e, principalmente, você vê por causa dessas oscilações aqui em cima. O custo fixo oscila muito pouco. Então, aqui passa a ser importante nessa situação é a gestão desse dado, né? Como é que a gente gerencia isso? É isso que está afetando ele poder ou não fazer essa situação. Já um outro sistema de cria, onde é um outro modelo de produção, né?
onde ele está produzindo animais, você começa a reparar que quando a gente observa esses indicadores, né, os mesmos indicadores, a gente vê que as despesas e custos variáveis dele já representam aqui só 30% da receita. Então, sobra muito mais para ele nesse sistema, mas ele tem todo um rebanho por trás que está no imobilizado dele para ele produzir esses bezerros. Mas aqui, somente considerando o custo de produção, sobra muito mais para ele. E é lógico que o bezerro hoje está com um preço muito bom. Então, estamos pegando uma situação atual. Mas o interessante é que a gente vê que a margem bruta, a margem de contribuição, que é um indicador que eu considero para a gestão fora da porteira, por quê? Porque ele está olhando o que você compra de custo variável, que cresce com o seu sistema produtivo, né? Quais são os custos que crescem. Então, você vê que esses números podem ser muito diferentes, né? Dependendo do sistema. Então, a gente tem que estar atento para a gente entender o nosso sistema. E, nesse caso, o custo fixo dele representa mais da receita. Então, nesse caso, possivelmente, sempre que o custo fixo representa mais da sua receita, provavelmente o sistema, você investir em produtividade, olhar mais para o lado produtivo do seu negócio, ele vai afetar mais a rentabilidade. Nós vamos dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais para frente. O importante aqui é que esses dois indicadores daqui são os indicadores que a gente considera para a gente estar revisando e controlando eles para a gente poder olhar no longo prazo se eu estou melhorando isso. Esses dois indicadores vão me mostrar a minha gestão fora, esses dois não, né? Um só, eu só marquei os dois aqui, mas esse indicador ele nos mostra a gestão fora da porteira. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o primeiro passo é que sistemas de produção diferentes vão ter indicadores, né, de gestão aí diferentes. Então, nós precisamos prestar atenção nas demandas de gestão que a gente precisa fazer, vão ser diferentes. Ok? Opa, deixa eu só aqui botar essa tela melhor. Então, quando a gente vem, a primeira pergunta é qual é o indicador, qual a margem de contribuição do seu sistema. Sempre avalie isso. Esse é um indicador que você vai começar a olhar para fora do seu sistema, para fora da sua fazenda. Não tem nada a ver com o sistema produtivo nesse momento. Você está olhando para fora e comprando bem ou mal, você vai mudar esse indicador, certo? Qual a margem no EBITDA do seu sistema? Esse é um indicador mais interno. Você vai olhar se ele tiver uma melhora nesse indicador, ele é resultado também depois da margem bruta, mas ele também mostra, nesse caso, a gente vai ver a indicação da sua operação, se você está melhorando a sua gestão. Nós vamos ver um pouquinho, alguns exemplos disso, para ver como é que a gente analisa isso. Bom, para a gente começar, então, pela margem de contribuição, né? Quando a gente olha um caso de confinamento, a gente viu aqui que isso estava dando 6,4. Qual o impacto de uma gestão, se eu fizer uma gestão de melhora nesse indicador daqui, quanto impacta isso no meu indicador de margem de contribuição? Então, eu fiz algumas simulações, piorando a receita, aumentando o custo ou aumentando a produtividade, qual deles teria mais impacto? Quando a gente faz, então, uma piora da receita de 5% nesse valor da receita, a gente vai de um resultado de 137 para 202, ou seja, eu piorei o meu resultado R$339. Caiu de 202 mais 137, 339. Então, eu piorei meu sistema. Se eu fizer somente o custo variável, aumentar essa parte do meu custo, né? Se eu aumentar ele em 5%, eu pioro 317 o meu resultado final. Eu pioro ele para R$180 negativos, mais os 137 que eu perdi, eu viro 317. E se eu aumentar a produtividade, piorar a produtividade em 5%, o meu resultado cai apenas em 137, sem mudar nenhum outro fator. Então, já por aqui, a gente começa a observar que esse sistema, o mais importante, no caso de um sistema onde o custo variável é muito importante, é o ponto que mais afeta ele, a receita, e o segundo ponto está aqui nos custos, né? A produtividade, que influenciaria o uso dos custos fixos, né, ou até mesmo um pouco dos usos dos insumos, tem um impacto bem menor sobre o resultado dessa empresa.
Então, a gente, num caso onde a gente tem muito custo para baixa margem de contribuição, a gente deve trabalhar muito para fora da porteira, tá certo? E aí eu fiz aqui, trouxe aqui para vocês esse mesmo cenário básico, só para ilustrar. Então, a gente traz ele aqui, repare que é 6,4, é esse 6,4. O lucro para o cabeça de 137, ele nos traz aqui o 137. E alguns outros indicadores de rentabilidade, de tempo desse negócio, reais por hectare. Quando eu aplico estes indicadores, eu apliquei no caso aqui, estes 3 indicadores, né, aumentei a receita, para a gente ver o impacto disso, né, que foi de piorar o sistema. Aumentar a receita em 5%, melhorar a minha gestão de animais em 5%, comprei melhor 5%, e melhorei o meu custo de variáveis, de compra de insumos 5%, a minha margem bruta, que é esta margem de contribuição dividida pela receita, exatamente esse número, ela passa para 15%, ou seja, sobrou mais para eu pagar meus custos fixos. A minha rentabilidade saiu de 5,6% ao ano para 31%. O meu lucro de 137 para 793. Então, esse é o poder, quando a gente tem muito custo variável no nosso negócio, de você gerir este ponto aqui. Para eu conseguir isto no mesmo sistema, melhorando a minha produtividade, não aumentar nada de custo, simplesmente eu consegui, através de melhora de gestão, de produtividade, produzir mais com menos, né? Eu preciso de 23% de aumento no meu ganho de peso, ou seja, se eu estou num confinamento e ganho 1,5 kg, eu precisaria conseguir 1,9 kg sem aumentar nenhum custo para eu ter o mesmo benefício financeiro. Então, você vê que o impacto da gestão aqui é muito grande e você refletir, conseguir o mesmo impacto que essa gestão aqui é muito difícil. A segunda coisa que a gente tem visto, né, é que quando eu olho um aumento de uma volatilidade de mercado, como ocorreram nos 2 últimos anos, de 60%, 2019 o boi subiu 60% quase, 2020 mais 60%. Quando você tem uma volatilidade dessa, não tem, num confinamento, uma gestão de produtividade que vai compensar isso. Então, você tem que realmente ser um gestor de mercado, não tem jeito, né? No sistema que você tem um alto variável, o mercado oscila muito, você tem que ser um gestor de mercado e prestar atenção, utilizar coisas que te ajudam nisso, ok? E quais seriam as perguntas que eu faria aqui num sistema desse, né? A primeira pergunta que eu faria é: qual a ação impacta mais a minha rentabilidade? Quer dizer, compensa eu fazer gestão, melhorar minha gestão aqui ou melhorar minha gestão aqui? Qual delas me impacta mais no meu resultado? Qual ação é mais fácil de ser tomada? Quer dizer, não é só a ação, né? Ela é simples, ela é fácil, eu posso fazer essa ação, melhorar isso com pouco desembolso, né? Ela é barata de se fazer. E uma vez que a gente entende isso, nós começamos a dirigir as ações da minha empresa para obter mais retorno com menos gasto, tá certo? O aumento de produtividade que eu vou ter, ele vai me trazer maiores custos? Então, se ele for me trazer, porque muitas vezes a gente aumenta a produtividade, pensa em aumentar a produtividade, mas ele vem junto com o aumento de custos. Então, o meu benefício de aumentar a produtividade, ou investir em uma determinada tecnologia, ele precisa vir com pelo menos mais 3 vezes, ou mais de 3 vezes de retorno para compensar, fazer todo esse esforço, né? E qual a proporção de aumento de custo versus o aumento de produtividade? Ou seja, quanto subir meu custo, quanto eu estou subindo minha produtividade. Ok. Muito bom. Então, vamos dar uma olhada agora no sisteminha de cria, né? Olha que diferença. Mesma coisa, né, gente? Eu peguei aqui, tinha o meu sistema que eu mostrei para vocês lá, e aqui representa muito menos, né? Então, quando eu mexo na receita, diminuo a receita em 5%, eu caio de 2.500 para 2.300, perco R$225. Se eu mexer nos custos variáveis, que agora ele é muito menos representativo, eu diminuo minha receita em apenas R$66. E se eu mexer em produtividade, nesse caso, piorar minha produtividade, eu perco mais, né? Mais do que esse sistema. Então, em ordem de prioridade, quais são
as minhas prioridades em gestão. Receita, se eu errar na receita, eu perco muito. Se eu errar na produtividade, é o meu segundo ponto. E o meu terceiro ponto está aqui nos meus custos, né? Então, eu tenho que dar ordens de prioridades aqui. Vamos ver o efeito inverso disso? Vamos aumentar a receita e diminuir o meu custo, né? Então, reparem que a margem bruta, né, que a gente estava mostrando aqui, tá? Essa margem bruta é a mesma e o lucro está aqui, né? Ao melhorar o meu sistema, eu aumento a quanto sobra para pagar os meus custos fixos e a minha rentabilidade sobe, mas sobe menos. Porque o meu efeito aqui, eu tenho menos custo variável, né? Então, o meu impacto na minha taxa de retorno é menor, mas eu melhorei em R$300 o meu lucro. E quando eu mexo na produtividade, para eu fazer o mesmo efeito aqui, lembrem que na outra, em confinamento, eu precisei de 23% de produtividade. Num sistema de cria, onde o custo fixo é maior, eu passo a ter qualquer eficiência de produtividade que eu tenho, uma melhora pequena em produtividade, eu consigo o mesmo efeito de rentabilidade. Então, aqui a gente já começa a olhar sistemas de produção diferentes, né? E começar a pensar como é que eu posso fazer melhor a minha gestão, onde está o meu problema. Então, qual ação impacta mais? As suas mesmas perguntinhas, né? Qual a minha decisão eu devo tomar, onde eu devo mexer, né? O que é mais barato, o que me dá mais retorno? E aí eu começo a dirigir as minhas ações para o mercado ou para dentro da porteira, mexer nos sistemas produtivos, né? Legal. Vamos embora, então. Então, onde eu devo investir? Né? Essa é a pergunta que a gente se faz. Considerando ali uma produção de 5.000 cabeças, se eu investisse, por exemplo, num sistema de confinamento ali, eu estou simulando aqui, né? R$5.000 num sistema de confinamento, eu estou gastando R$1 por cabeça ano, certo? Minha melhora em gestão seria de 10% na minha margem de contribuição, eu melhoro essa margem de contribuição de 10%. O aumento do meu lucro, eu passei para 796, menos os 137 que já existia, então eu ganho 656, que por cabeça me dá 3.200.000 de receita por melhorar em 10% minha margem de contribuição. Então, meu custo-benefício, 656 dividido aqui por R$1 por cabeça, eu tenho aqui 656 pontos de benefício para cada R$1 que eu invisto na minha gestão fora, nesse caso, né? No caso de uma ação produtiva, a gente precisa considerar também os custos dela, né? Então, mesma coisa, né? Eu tenho R$20 por cabeça, R$100.000 aqui, reduz em 20% o meu consumo de animais, essa tecnologia. Então, o meu consumo dos animais cai, portanto, eu estou gastando menos, excelente. Então, eu caio, minha receita passa para 601, menos meus 637, 454. Legal. Então, agora, nós pegamos aqui os 454, dividido aqui pelo número de 20, né? Nós temos, então, R$23 de benefício para cada R$1 gasto. Onde eu devo investir? Neste caso, daria essa situação. Numa situação de cria, daria uma outra. Então, é assim que a gente deve analisar os nossos investimentos em termos de retorno. Muito bem, mas como é que eu faço a gestão desse sistema, né? Como é que eu vou gerir essa margem de contribuição ao longo do tempo, né? Eu preciso olhar esse negócio no longo do tempo. Como é que eu posso olhar esse sistema? Então, eu estou trazendo aqui um case, né? É um case que a gente trabalhou ao longo de 3 anos, e a gente vem acompanhando e melhorando com ele essa margem de gestão. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui está a margem de contribuição dele, né? Então, é um caso de agricultura, esse é um sistema de soja, e ele aqui gastaria esse efeito, né? 55 no primeiro ano, onde a gente começou a trabalhar com ele, ele gastava 55%, sobrava da receita dele para ele pagar os custos fixos dele. E a gente, vou aplicar para vocês, mostrar para vocês essa questão de fertilizante, que ao longo do tempo nós conseguimos melhorar não só o fertilizante, mas nós melhoramos a margem dele, veja que sobrava 55%, depois no ano seguinte sobrou 66% para ele pagar os custos fixos, depois sobrou quase 70% para ele pagar os custos fixos dele. Sobrou de dinheiro após a gestão fora da porteira. Repare que
grande parte dos custos, né, 44%, então o impacto dessa gestão aqui fazia muita diferença. Só no fertilizante ele gastava 14% da receita dele, só em fertilizante. Nós melhoramos isso para 12% e no ano seguinte para 10%. Então são 4 pontos percentuais de uma receita que cresceu. Então está sobrando mais dinheiro no caixa dele só por uma gestão comercial. Ele ainda não teve produtividade. A produtividade dele é a mesma. Ele praticamente não cresceu muito em produtividade, certo? Então você vê o impacto de você mexer aqui. Ok, mas isso foi simples, é só olhar esse número e a gente consegue fazer isso de forma simples? Não. Mercado traz um monte de coisas para a gente e a gente tem que fazer um planejamento, saber o que é bom, e o indicador, todos os indicadores sempre trazem para você o que é bom e o que é ruim. Ele não vai fazer, não vai dizer para você como é que você faz para aquilo ficar bom, né? Está só te indicando. Então, olhando para fora da porteira, ele nos indica que se eu fizesse uma negociação ao redor desse 12,4, eu estava fazendo uma boa negociação, tá certo? Está melhor do que a do ano anterior, ou abaixo disso. Ok. Então, vamos mostrar como é que a gente geriu isso, como é que a gente acompanhou isso no mercado de alta instabilidade, como nós estamos agora, para o ano que vem. Nós já fechamos uma boa parte dos custos dele, já com negociações muito interessantes. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente repara aqui, em dezembro de 2020, apareceu a primeira oportunidade para ele. E a oportunidade apareceu ali da gente conseguir fazer uma negociação com 12,4% de relação, né, desse custo sobre receita do fertilizante. Então, naquele momento, o cenário de soja, a soja tinha subido muito, estava começando a cair, o câmbio estava em queda, e a gente ficou, e agora, né? O que a gente faz? Quando a gente olha o cenário, olhando para 2022, né, aqui nós temos o quanto no momento do início da Bolsa, né, aqui em maio de 2012, então esse pontilhado verde aqui com vermelho é a soja, o quanto que ela está subindo, e a gente vê que desde esse momento inicial até aqui ela subiu 18%. Então ela me trouxe uma oportunidade, subiu a soja. Será que meu insumo subiu tanto? Né? Quanto é que meu insumo subiu? E a gente vê que o dólar, a gente botou aqui nessa curva vermelha, né, como é que variou o dólar. E a gente vê que neste momento, a diferença entre o dólar e a variação da soja tinha sido uma excelente diferença. A soja tinha subido 18% e o dólar tinha caído 1% em relação ao momento inicial. Ou seja, o adubo, gente, no caso, é muito influenciado pelo câmbio, porque nós importamos adubo. A soja também é influenciada pelo câmbio, porém há outras variáveis que influenciam isso. Então nós estávamos olhando isso e pensando, bom, estamos nesse momento, apareceu uma oportunidade, fazemos ou não fazemos? Ela está nos nossos menores números. O que nos ajudou a identificar que a gente tinha um indicador para falar o que é bom. Então vamos fazer uma parte, já que a gente não sabia, se o dólar continuasse caindo, e se você olhasse todas as análises de banco que a gente olhava, falava que o dólar ia vir para 4,80, para baixo de 5, porque o cenário era bom, o Brasil estava crescendo, o mundo ia crescer e tudo estava lindo. Então, se você olhasse pelo fator dólar, ia cair. Se você olhasse o dólar, ele também influencia o preço da soja. A soja 2022, não sabíamos ainda de produtividade, não tínhamos grandes informações, a impressão é que essa soja também cairia. Então, falou, vamos aproveitar, vamos fazer para a gente manter a relação, já que os dois podem cair? Ok. Segunda informação que a gente tinha pela plataforma, né, é que dentro da nossa plataforma tem uma informação lá que diz aí, ó, a probabilidade de queda dessa soja estava baixa. Então a gente falou, pode cair, mas por enquanto não tem muito mais o que cair, o dólar pode cair um pouco mais, mas os fatores ainda estão muito longe. O que a gente estava olhando é que a soja, no momento atual, estava bem alta, e a soja lá na frente, em 2022, estava com muita diferença. Então, cair mais a soja 2022 não fazia sentido. Então, nós falamos, bom, então, vamos ficar por aqui, vamos fazer um pouquinho dessa operação e vamos ver se a gente consegue uma oportunidade melhor mais à frente. Legal. O que aconteceu dali para frente? Nós fomos para um segundo cenário.
A soja subiu, não imaginávamos que ela ia subir com tanto. E o dólar voltou a desvalorizar, porque o Covid voltou, voltaram a ter novas influências aí de casos fortes, e o nosso cenário, que era dólar cair mais para baixo, ficar o real valorizar-se mais, não ocorreu, ok? Então, quando a gente pega o momento que nós fizemos o primeiro negócio, que foi esse momento, e aí eu peguei a partir desse momento e comparamos as variáveis. E você repara que a minha relação pior, que era uma variável, era o câmbio, que podia influenciar o preço do meu adubo, e a soja. O câmbio subiu, a soja subiu, e o câmbio subiu, elevou muito mais o preço do adubo do que o preço da soja. Então, nós vemos que essas diferenças aqui, que era uma diferença de 18% da soja tinha subido, menos 1 de dólar, virou agora 19 menos 9. Então, eu tenho uma diferença só de 10. Lá eu tinha uma diferença de 20. Então, lá eu tive a oportunidade de conseguir fazer uma relação boa, e aqui a minha relação acabou. Eu não tive, neste período, desde que eu fiz aquela compra, mais oportunidade de comprar bem esse insumo fertilizante, porque ele subiu mais do que a minha soja, e a minha relação ficou pior. E aí, o que nós fazíamos? Né? Então, nós ficamos fora do mercado nesse momento, esperando essa relação voltar a acontecer. Mas aqui, quando você faz gestão de mercado, você gerencia o que está acontecendo e não fica lá, aconteceu e eu vou esquecer, vou correr atrás para fazer outra compra de adubo desesperado, porque não vai mais resolver. Não, nós passamos a gerenciar. Quais eram as informações que começaram a aparecer nesse percurso? Né? Que informações nós tínhamos? Uma, que a nossa plataforma começou a mostrar uma mudança, né? O mercado começou a subir. E aí a gente começou a ter notícias. Por que começou a subir? Porque começamos a ter notícias de que a produção de soja ia ser menor, o estoque de soja ia ser menor, e aquela diferença que existia inicial de uma soja de 105 lá atrás contra uma soja presente de 170 começou a diminuir. A gente já esperava isso. Então, isso começou a diminuir. O que aconteceu? Ficamos esperando. Neste momento aqui, a nossa análise foi, olha, o Covid está diminuindo, portanto, o maior fator que está afetando o estresse de dólar é a situação de Covid, ele está acalmando, pode ser que o dólar volte a cair, ele já estava começando a estabilizar por aqui, né? Pode ser que esse dólar volte a cair, e a soja está com um cenário mais forte, porque os Estados Unidos já estavam soltando estoques baixos e tudo mais, e a soja pode ser que ela se mantenha mais alta. Então vamos aguardar mais. Continuamos aguardando, não fizemos nada. A nosso terceiro momento foi aqui, quando pintou nova oportunidade. Olhem o que aconteceu com o mercado. Reparem, no momento inicial, primeira compra. Segundo momento, estávamos por aqui. Terceiro momento, acertamos. Não tínhamos certeza, ninguém tem certeza. Em mercado tudo pode acontecer, mas acertamos que o câmbio devia, com o Covid acalmando, cair. E a soja, que tinha um baixo estoque de transição para o ano seguinte, e esta soja estava muito barata em relação à soja atual, ela deveria se aproximar. Então, a soja subiu em relação ao momento inicial 30%, e o dólar voltou a ter uma diferença só de 3% no momento inicial. Então, o que aconteceu? A nossa relação de adubo voltou a melhorar. Nós vimos que ela estava abaixo dos 12,4 inicial, e fizemos mais uma vez, mais uma compra, finalizando nossa compra, com um percentual de 10,6. Então, veja que, mesmo o preço subindo, não quer dizer que eu vou ganhar mais. A minha margem podia diminuir. Eu tive que fazer gestão, analisar mercado, acompanhar mercado, e essa informação foi de grande valor porque me gerou um baita de um resultado a mais no final. Então, fazer a gestão de mercado é o que vai nos dar a diferença da nossa tendência, do nosso caixa, né? Como é que a gente gerencia isso, sobrar mais para a gente poder pagar o nosso custo fixo, ok? Então, qual foi o valor aqui, né? O valor da gestão fora da porteira. A gente volta a trazer aqui o nosso gráfico, né? E o primeiro ponto foi a gestão dessa margem. Então, você veja que daqui para cá eu melhorei 10%, 11%, e daqui para cá eu melhorei mais 3%. Isso foi resultado não só dessa gestão de fertilizante, né? Mas também de uma gestão de defensivos. Sementes e colheita nós não terminamos de fazer.
né? A colheita ele vai fazer ainda em 2022. As sementes ele ainda está negociando porque não conseguimos um valor menor ainda, mas está em negociação. Então, estamos buscando o melhor momento, fazendo com que isso fique maior. E aí você fala, poxa, mas se o preço sobe, eu não deveria ganhar, já deveria ganhar mais. Sim, mesmo que o preço subisse aqui de uma receita de 4, você tem 37% aqui de sobra dessa receita, né, o EBITDA no caso, ou aqui tanto faz. Mas se você mantivesse esses números numa receita maior, este número daqui vai ser maior. Agora, eu não só estou aumentando a minha margem, né, quanto está sobrando para mim desta receita. Aqui eu estou aumentando. Poderia ser o mesmo número, esse número seria maior do que esse número. Mas, quando eu aumento o percentual, meu ganho passa a ser maior. Então, a gente começa a trazer um benefício muito interessante. O segundo ponto é que quanto ele precisou de sacas para pagar estes insumos, no primeiro ano, ele precisava de 29,5 mil sacas para pagar a mesma quantidade de insumos. No ano seguinte, 22,9 mil sacas. No terceiro ano, 20,5 mil sacas. Ou seja, sobraram mais sacas para ele fazer a venda do lucro dele. E esperar o mercado subir e se aproveitar disso e vender mais caro. Quanto mais caro ele vender, mais lucro ele tem e ele tem mais sacas para vender nesse final. Então isso passa a ser muito interessante para ele. O terceiro ponto, que é a gestão da operação dele, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando aqui. Daqui lembra que melhorou 11 pontos percentuais? Daqui ele melhorou 15 pontos percentuais. Só que 11 foi resultado daqui. Então sobrou para ele mais 3, 4 pontos que sobraram aqui. Então ele também teve melhor aqui. Só que o preço subiu. Então o preço dilui o custo fixo, né? Ele subiu mais o preço do que o custo fixo dele. Então ele teve uma melhora. Mesma coisa aqui, né? Subiu mais 3 e aqui subiu mais 6. Então desconta 3, subiu mais 3 aqui para ele. Continua melhorando o sistema dele mesmo, com o preço subindo. Então, está aqui uma melhora de gestão que ele está fazendo e cada vez vai sobrando mais resultado para ele, mesmo desembolsando mais. Veja que os custos fixos dele subiram, mas ele está tendo mais retorno sobre o mesmo, um custo fixo maior, mas o retorno dele aumentou. E aí nós aplicamos a depreciação, né, e os resultados, e isso também, lógico que reflete aí mesmo de a gente pagar todos os investimentos que ele fez lá atrás, esse resultado continua sendo bom. Então, esses pontos é a forma que você deve fazer, esses indicadores são a forma como você deve olhar o seu negócio de forma a obter os seus resultados melhores. Qual que é a nossa grande lição aqui, né? A gente precisa, as grandes oportunidades estão em identificar as variáveis que afetam o seu sistema e gerenciar a margem de contribuição e no EBITDA, essas margens que a gente conversou. Então, as oportunidades estão em você fazer essa gestão e acompanhar mercado ou o seu sistema produtivo, dependendo desse sistema, para ganhar benefícios ao longo do tempo nessas margens, e isso vai refletir no seu negócio. Então, a gente está terminando aqui. Quem se interessa por mais indicadores ou mais formas de gerenciar, mais formas de obter informações do mercado ou até mesmo gerenciar o mercado, a gente tem um curso que chama Lucrando Alto Fora da Porteira. Quem quiser está aí no blog, basta ir lá em produtos e cursos, vocês vão ver. Então lá tem muita informação, muito mais do que essa que eu estou dando aqui, para que vocês comecem a criar bons indicadores, bons sistemas para vocês aplicarem na gestão de vocês. Nós vamos passar, então, para a palestra da Adriana, e no final da palestra da Adriana, eu vou dar um bônus para vocês nesse curso daí, para vocês poderem, quem ficar aí até o final, pode se beneficiar aí do bônus que a gente vai dar.